Fala, bebedores do suco de cevada, bem-vindos a mais um episódio do Doutor Cerveja. Hoje a gente vai falar do assunto que está na crista da onda, que são os tióis. Não é um assunto novo, isso é um assunto já antigo. O livro A Nova IPA tem alguns anos aí, ele fala desse assunto bem profundamente. E a gente já falou aqui no canal do Doutor Cerveja sobre os tióis, quando a gente falou do 3-MBT, que é o 3-metil 2-buteno 1-tiol, que é o Light Struck. Então o vídeo tá aqui, quem quiser assistir. A gente tá falando um pouquinho de tiol lá, que a gente fala que ele é o enxofre, etc. Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no assunto para tentar utilizar os tióis que estão no lúpulo de forma livre ou ligada. Então, inicialmente eu vou pegar aqui o que o Scott Jenisch fala no livro dele, para a gente fazer uma pequena introdução, e daí sim a gente vai tentar utilizar esses tióis. A fração de compostos de enxofre na composição total dos óleos de lúpulo é extremamente baixa, menos de 1%. Mas o baixo limiar de percepção torna-os uma variável interessante em relação ao sabor. Os compostos de enxofre, também chamados de sulfurados, podem ser divididos em 4 grupos. Ele fala desses 4 grupos, a gente vai para o quarto grupo direto, que é o que nos interessa, que são os tióis polifuncionais. Então, aqui ele já diz que o tiol ele é um composto de enxofre, e pelo fato de ser um composto de enxofre, ele tem um limiar de percepção extremamente baixo. A gente deixa uma cerveja 2-3 minutos em garrafa verde no sol, a gente já tem a percepção do tiol ali, que é o Light Struck. Então, o tiol, por ele ser um composto de enxofre, ele tem o limiar de percepção baixo, então a gente não precisa de muito para que ele traga resultado. E é aí que é o pulo do gato da utilização dos tióis na lupulagem, tá? Algumas curiosidades em relação aos lúpulos, e daí sim eu vou falar como a gente vai utilizar isso. O Scott Jenisch, ele fala no livro dele que o Cryo Hops não é um lúpulo que tenha privilégio de tióis, porque como ele tem matéria vegetal menor, então ele deixa de ser um lúpulo interessante. E os lúpulos que são armazenados em baixa temperatura negativa, têm a tendência de manter as características de tiol mais elevadas. Então, se você mantém o seu lúpulo na geladeira ou fora da geladeira, ele tende a perder essas características do tiol. Quis trazer essas duas curiosidades, porque o Cryo Hops está aí na crista da onda no mercado também. Tá todo mundo querendo usar Cryo Hops, que não sei o que, etc. Mas se você quiser utilizar o Cryo Hops pensando no tiol, ele não é uma combinação boa. Você tem que deixar de lado o Cryo Hops e ir para lupulagem em pellet ou lúpulo em flor. Ok? Vamos ao que interessa. A gente tem basicamente 3 tipos de tióis no lúpulo que são interessantes para o cervejeiro. São os tióis livres, que eles estão lá disponíveis no lúpulo. Então você joga ele na cerveja, ele já vai converter em aroma e sabor. E aí a gente pode fazer tanto na lupulagem de meio de fervura, ou lá no IRPO, ou no dry hopping. Depois nós temos 2 tipos de tiol que eles são ligados, e pelo fato deles serem ligados a outras moléculas, eles são inodoros, eles não têm capacidade de gerar aroma e sabor nenhum. E eles são ligados à cisteína ou à glutationa. A glutationa, eu não vou entrar nesse assunto porque a teoria para a liberação do tiol na glutationa ela é muito nova, tá? O Scott Jenisch ele fala do mash hop, que é a lupulagem junto com os maltes, só que isso ainda não está comprovado, isso precisa de mais estudo, etc. Então eu não vou entrar nesse assunto porque provavelmente a gente não vai conseguir utilizar. Então a gente vai direto para o tiol cisteína, que é um tiol que ele é mais fácil de ser utilizado, porque existe uma enzima em algumas leveduras chamada beta-liase, e essa enzima é capaz de quebrar essa ligação do tiol com a cisteína, liberando essas moléculas de enxofre para produzir aroma e sabor. E a gente tem basicamente 3 leveduras, tem uma 4ª levedura que ela sai da terceira, eu já vou explicar o porquê, que produzem a beta-liase. Então tem a Verdun, da L'Allemand, a WLP066, que é a London Ale da White Labs, e depois alterada geneticamente, essa WLP066 recebeu 2 novos nomes, que é a Tropics e a Cosmic Punch. Então nós temos, são 4 leveduras, mas na verdade dessas 4, 3 é a mesma levedura, 2 alteradas geneticamente,
que produzem a beta-aliase de uma forma importante, que é capaz de liberar esses tióis ligados à cisteína. A Cosmic Punch e a Tropics, segundo a teoria, são capazes de produzir até 100 vezes mais beta-aliase do que a London Whey. E a London Whey ela já tem uma capacidade de produção de beta-aliase um pouco mais alta do que a Verdun. Então nós faremos testes iniciando com a Verdun, depois a gente vai para a WLP066, eu preciso procurar ela que eu não achei ainda aqui no mercado brasileiro. E a Cosmic Punch eu acabei ganhando um tubo Falcon, então eu vou propagar e vou fazer uma cerveja com ela. Nesse primeiro momento eu vou fazer uma IPA, depois eu farei uma IPA com 3 leveduras diferentes, com o mesmo mosto, a mesma lupulagem, para a gente ver a diferença entre as 3. Então hoje eu vou usar a Verdun, então no próximo vídeo vocês vão ver a abraçagem e a utilização dessa levedura Verdun e eu vou explicar como que a gente vai fazer, tá? Coisas importantes, o tiol livre, ele é extremamente volátil, então se a gente coloca ele na parte quente, o lúpulo na parte quente, a gente tende a perder muito desses tióis, eles acabam evaporando junto com os mircenos aí, que é bom que a gente não tenha esses mircenos na nossa lupulagem, mas a gente acaba perdendo muito dessa capacidade do tiol livre. Então a ideia, quando é a utilização do tiol livre, é entrar com essa lupulagem lá no dry hopping. O tiol cisteína, por outro lado, ele não é volátil, então a gente consegue carregar da parte quente para a fermentação. Então é isso que nós faremos, nós entraremos com a lupulagem lá no Whirlpool. Eu vou fazer lupulagem de Whirlpool e eu vou explicar isso no próximo vídeo, como que será a nossa lupulagem. Então a gente vai fazer lupulagem de Whirlpool e a nossa cerveja não terá dry hop. E a gente vai fazer um comparativo com uma cerveja comercial que nós compramos, que tem beta-glucosidade, que é uma outra enzima que também privilegia aroma, e a gente vai descobrir se isso tem alguma diferença ou não. O Scott Jenisch, ele fala de alguns lúpulos que são bem interessantes para a utilização dos tióis cisteína. Os níveis elevados estão no Citra, no Simcoe, no Eureka, no Summit, no Apollo, no Topaz, no Mosaic, no Elknot, no Galaxy e no Nelson Sauvignon. Eu vou utilizar o Citra e vou usar o Idaho 7 nessa cerveja que nós faremos. A lupulagem de amargor vai ser de Columbus, então a gente utilizará o Columbus para amargor, pouquinha coisa, acho que é 30 minutos. E daí sim a gente vai para a lupulagem de Whirlpool sem dry hop. Beleza, galera? Então assim, eu quis trazer basicamente o que está se falando de tiol no mercado. Para quem quiser se aprofundar no assunto, capítulo 11 do livro do Scott Jenisch, Tióis, tá aqui. Página 187 e seguintes, é um assunto interessante. Eu não quero exaurir o assunto e também não quero falar de muita coisa como da uva Sauvignon da Nova Zelândia, que a partir da casca dela é produzido um produto que chama Phantasm, porque eu acho que a gente tem que evoluir o estudo com os testes. Então eu vou falar um pouquinho do tiol cisteína, vou utilizar uma levedura que tem beta-aliase, depois eu vou utilizar outras 2 leveduras que tem beta-aliase para a gente ver se tem resultado. Tendo resultado, a gente pode tentar buscar esse Phantasm no mercado, tá? Mas vamos conversar por fases para a gente ter resultados efetivos na cerveja, porque não adianta a gente colocar tudo de uma vez, que a gente não sabe o que vai trazer ou não resultado verdadeiro. Então vamos primeiro testar a lupulagem tardia aí no Whirlpool, junto com essa levedura que tem beta-aliase, e eu vou verificar se ela tem resultado ou não. Ela tendo resultado ou não, aí sim a gente parte para o próximo teste, beleza? Obrigado por terem nos acompanhado até aqui, curta nossos vídeos, se inscreva no canal, aperte o sininho para ficar por dentro das notificações, acompanhe o vídeo da IPA com a Verdun e sem dry hopping, que ele vai ser bem interessante. Um grande abraço, a gente se vê. Tchau, tchau!